meu pai, ele falava pra mim, ele cobrava assim, você nunca termina nada que você começa. Isso aí o TDAH ouve a vida inteira. Você nunca termina nada. Ó, ouve a frase de novo. Você nunca termina nada. Você nunca e nada, na crítica do TDAH o tempo inteiro. Né? Então, você nunca conclui, você nunca termina, você sempre não sei o quê, você nunca não sei o quê. Isso é um tipo de crítica que você ouve o tempo inteiro. Isso pode criar uma crença na pessoa com TDAH, de tipo, que ela realmente nunca vai conseguir fazer nada? Ah, cria. Isso é uma das consequências secundárias do TDAH. Vamos lá. Eu terminei de falar sobre... Eu falei de memória operacional, falei sobre... Memória de trabalho, falei sobre engajamento dificultado, etc. Falei dos genes, né? Tem algumas características que são bastante ligadas ao TDAH, que uma delas é a questão da baixa autoestima. Tá? O TDAH, estatisticamente, tem autoestima mais baixa, mais comprometida. Desenvolve a comorbidade da depressão infantil, inclusive, adolescente, adulto também, tá? E várias dificuldades. Por quê? A vida, de modo geral, costuma bater bastante na pessoa com TDAH. Porque eu me vi assim. Na escola que eu estudei lá no Jardim 3, né, que hoje é a primeira série, primeiro ano, na época era Jardim 3, que é a alfabetização, foi onde teve a dificuldade que eu mais passei. Foi o ano mais difícil da minha vida. Eu tinha saído de uma creche que eu podia fazer tudo, que não tinha copiado o quadro, que não tinha que fazer dever. Ou seja, eu era livre, eu ficava o dia inteiro pra brincar. Eu tinha meus amigos, eu brincava, eu era, cara, feliz. Eu era feliz e eu desempenhava bem na creche, cara. E, querendo ou não, eu participava como personagem principal da maioria das pecinhas teatrais que tinham. Quando no final do ano teve o boneco de neve, que era o boneco de neve, as crianças tinham que montar um boneco de neve, e eu fiquei com uma roupa de... Aquelas roupas de... Como é que... Aquele tecido branco, cara, de casaco. Eu não sei, esse casaco tem um tecido branco no meio assim que esquenta pra caramba. Cara. Eu tava morrendo de calor ali dentro, mas por que eles me chamavam pra ser o personagem principal? Porque a dona da creche que eu estudava, ela costumava narrar as peças teatrais. Então, na época era tudo feito com fita cassete, ela gravava, ela lia um texto, assim, então, o menino Jesus chegou ali, aconteceu não sei o quê, então o boneco de neve. E eu tinha uma capacidade ali na época, com 5 anos, que eu não sabia ler, né? Eu fui alfabetizado depois, né? Mas ela ia falando e eu ia meio que repetindo ao mesmo tempo. Então, eu ia ouvindo a gravação e eu ia meio que falando em tempo real o que ela falava. Então, eu tinha essa desenvoltura e eu acabava sendo escolhido para fazer esses personagens principais na creche lá. Então, você era, tipo, bem participativa, aquela criança que... Bem participativo. Por quê? Porque eu não tinha que fazer nada, que era um saco. O TDAH, ele desempenha... Guarda essa informação. O TDAH desempenha muito bem as suas atividades se o ambiente favorecer. Eu vou aprofundar isso muito aqui. Então, assim, eu estava num ambiente que eu era bem quisto, que eu tinha meus amigos, que eu era danado, sim, não era... Eu tinha algumas coisinhas do tipo... Às vezes eu estava muito em cima dos coleguinhas, querendo brincar. Não, deixa eu fazer não sei o quê. Querendo chamar atenção para mim, querendo a melhor arminha para mim, a arminha de plástico e tal. E aí, eu lembro muito bem disso. Mais de uma vez isso aconteceu. A tia da creche falou assim, não, Yuri, vem cá, senta aqui comigo. Era tipo assim, era um pátio como esse daqui, e aí tava a criançada brincando. E as tias observando que eu tava muito em cima, que eu tava começando a ser chatonildo com as outras crianças. E aí ela tava sentada, essa tia, falou, não, Yuri, vem cá, deixa eu ver não sei o quê. Aí ela fingia que tava olhando não sei o que na minha gola, não sei o que. Não, senta aqui comigo, vamos conversar. Eu, não, tia, eu quero brincar. Não, senta aqui comigo. Ela tava me tirando da brincadeira porque eu tava muito em cima dos outros, né? E aí, enfim, e eu já percebia isso, porque assim, pô, só chama a mim? Só acontece comigo isso, entendeu? Então, enfim, eu comecei a perceber. Mas, enfim, tava tudo indo bem, eu era feliz, tudo certo. Chegou colégio, mudei de colégio para uma escola maior lá em Brasília, uma escola com 35 alunos. E por que eu lembro que era 35 alunos? Porque uma das vezes que a professora pagava sapo para turma, turma de menino de 6, 7 anos, né? Eu lembro que uma vez que ela falou assim, vocês não param, eu peço aqui porque eu tenho que dar essa aula, já tem 10 minutos que eu tô aqui, vocês não param. Tava todo mundo em silêncio, né? Que ela começou a gritar assim, né? Sem berrar, mas gritar. Então assim, vocês são 35 alunos e vocês não fazem o que eu peço. Eu lembro desses 35 alunos, cara. Que era... Então assim, começou a ser mais burocrático. A vida começou a virar vida, né? Parou o oba-oba brincadeira e começou a virar vida. E a vida é muito mais chata do que o oba-oba brincadeira. É nessas horas que o TDAH começa a se manifestar. Então, aquela criança que tem o transtorno, que ela nasceu, meu é congênito, né?
Inclusive tem fatores ambientais também que ajudam a desenvolver, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas assim, na hora que eu cheguei nessa escola, eu falei, não, cara, escola não é isso. Escola é brincadeira, é desenhar. E aí eu queria voltar para aquilo que eu tava. Não conseguia desempenhar de jeito nenhum o que a escola esperava de mim. E aí começaram os problemas. Eu lembro que nesse ano, no Jardim 3, tinha uma professora que eu gostava muito, né? Que era a tia Gisele. A tia Gisele, cara, se eu lembro bem de feição, assim, de foto, ela devia ter, sei lá, seus 25, 26 anos. Uma professora nova. E eu gostava dela, gostava. Apesar dela me dar bronca o tempo inteiro, eu gostava dela. Ela era carinhosa comigo. E aí teve um dia que ela não estava bem. A gente voltou do recreio, do intervalo, e aí ela tinha conseguido acalmar a turma. Então, vamos começar, aqueles 10 minutos, né? Que você pede. Vamos lá. Aí na hora que começou, sabe aquele comentário do professor linguiça do Chaves? Aí na hora que todo mundo silenciou, ela falou alguma coisa, eu peguei um gancho e falei um comentário assim, super engraçado, que desestabilizou toda a turma, cara. Fez uma piada. Fiz uma piada com o que ela falou, eu tinha, 6 anos. E aí a turma inteira começou a rir, começou a gargalhar. Aí ela ficou flor da vida. Ela me olhou, a turma inteira rindo, ela me olhou assim, arregalou o olho e saiu porta fora. Saiu, saiu, sem falar nada. Eu, caraca, saiu, fudeu. Não, eu, tipo assim, a professora, ela só... tudo bem, Yuri, tá, vamos voltar aqui. Tipo, ela saiu da sala. Então, eu fui um criminoso aqui, eu fiz alguma coisa muito errada. Aí o que eu fiz? Saí correndo pro banheiro. A salinha tinha um banheiro na sala. Aí eu corri pro banheiro. Quando eu fui pro banheiro, me escondi, fechei a porta, chegou a professora Gisele, mais nova, e uma professora que devia ter, sei lá, seus 50 anos, bem mais velha, chamada Moema. E aí ela entrou na sala, a Gisele ficou na sala, no quadro, a Moema deu a volta na sala e entrou no banheiro, e chegando no banheiro, ela me agrediu lá dentro. Então, agrediu? Me agrediu, me sacudiu, apertou com firmeza aqui no ombro. Por que você não para? Umas palavras assim, tipo, por que você não para? Por que você não sei o quê? Tipo assim, com agressividade, Cara, eu desesperei, velho. Eu comecei a chorar muito, 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 assim, tipo, desesperado, que porra é essa? Tipo assim... Caralho. Aí, não, na hora ali, voltando no intervalo, tava a professora na frente, ela me agredindo dentro do banheiro. Sem ninguém ver. Sem ninguém ver, se a porta tava entreaberta, né? Mas, tipo... Não, aí eu saí chorando da sala, ela me puxou pela mão, eu saí, dei a volta na sala, todas as crianças paradas, atônitas, olhando assim, sem entender. Crianças de 6 anos, 6, 7 anos. Peguei meu material, guardei, ela me fez guardar meu material, botar na mochila, fechar o zíper da mochila, botar nas costas e sair porta fora. E ela foi me conduzindo até a sala dela, que também era do Jardim 3, mas era uma outra turma. Chegando lá, tipo, chorando ainda assim, tudo isso ao vivo, assim, em poucos minutos. Chegando na outra turma, ela virou, abriu a porta assim, chegou uma criança chorando, todo mundo parado também sem entender nada, os alunos dela. Ela falou assim, turma, esse aqui é o Yuri Maia, e a partir de hoje ele vai assistir a aula aqui conosco. Nisso ela falando, cara, eu olhando aquela turma de desconhecidos, olhando pra mim, aquelas crianças de 6, 7 anos, enxergando assim a lágrima, assim, dentinho de janelinha assim, com dentinho de janelinha, tipo, assim, fingindo que tava sorrindo, cara, pra tentar, caraca, o que tá acontecendo, entendeu? Mantive uma certa compostura, tinha uma mesa ali no meio, ela me sentou naquela mesa e eu fiquei lá até o final da sala, até o final da aula. E aí, cara, eu falei assim, não, beleza, esse inferno acabou, né? Cheguei em casa, tava mais calado, minha mãe perguntou o que era, eu não falei, porque... E por que eu não falei, cara? Isso é importante vocês prestarem atenção, porque muitos filhos com TDAH podem estar passando por isso hoje. Podem estar sofrendo algum tipo de violência física ou psicológica, ou ambas, mas não tem coragem de dizer. Por que eu não contei pra minha mãe? A minha mãe, nessa época, não tinha laudo, não tinha diagnóstico nem nada, tá? Tava começando os problemas. Mas a minha mãe, ela já estava mãe solteira na época, meus pais são separados desde que eu tinha menos de 2 anos, pouco menos de 2 anos. Então, eu nem lembro deles juntos, né? E eu já morava com a minha mãe, eu e minha mãe sozinhos na mesma casa, né? Mesmo apartamento. E minha mãe era pressionada, né? Porque não tinha, em 1989, 90, não tinha esse negócio de TDAH, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, faltava o quê? Chinelada. Faltava o quê? Cinto. Faltava o quê? Castigo. E eu já tomava isso e não adiantava. Cara, eu não contei nada porque se eu cheguei a fazer a professora sair de sala, se eu cheguei a fazer com que outra professora me batesse, me agredisse, se eu fui capaz de causar esse alvoroço na escola, é porque eu sou um criminoso muito, muito grave. Se eu contar isso pra minha mãe, putz, vai ser a maior surra da minha vida. Eu não vou contar isso jamais. Guardei aquilo pra mim. No dia seguinte, então assim, uma criança de 6 anos, entre 6 e 7 anos, com a maturidade de uma criança de 6, 7 anos, tendo que lidar com aquilo. No dia seguinte, eu fui pra escola, cheguei em silêncio também,
Cheguei no finalzinho ali, porque, sei lá, o sinal bate 7 da manhã, 7h30, sei lá. Os alunos vão chegando, vai formando uma fila indiana, todo mundo sentadinho assim, a tia na frente, os alunos sentados, fila de menino, fila de menina. Bateu o sinal, pega a mão e vai fazendo a filinha até entrar na sala, né? Enfim. E nisso eu sentei atrás da minha turma, tipo assim, ufa, né? Acabou, né? Esse problema, não tem mais nada. Cara, quando eu vi lá na frente, eu sentei no final, cheguei no atrasado. Lá na frente a professora assim olhou assim, não, Yuri não. Yuri não. Aí, cara, falando isso assim abertamente, e eu percebendo lá no fundo que tá falando de mim, pô, eu cheguei, ela mudou a feição. Aí ela cochicha de um lado, cochicha do outro, com outras tias. Aí de repente, eu não lembro quem, mas alguém foi lá e me trocou de fila. Então eu saí da fila da professora Gisele que eu gostava, que tinha acontecido isso no passado, e fui pra fila da tia Moema. E subi pra turma da tia Moema. Cara, demorou uns 30 dias pra minha mãe perceber o que tinha acontecido. Os bilhetinhos, a professora não assinava porque minha mãe às vezes mandava um recado, tipo assim, o Yuri atrasou o dever hoje. Mandava assim, minha mãe assinava, e aí não tinha um ciente da professora. Uhum. E eu não explicava por quê, entendeu? Então eu tentei lidar com aquilo, aquele jogo de cintura, pra minha mãe nunca saber. Até que um dia ela soube, me botou na parede, eu peguei e contei. A minha mãe, eu contei tudo pra ela. Ela não me bateu nem nada, né? Não foi como eu esperava. Assim, como eu esperava que, eu vou morrer. Mas assim, ela também não teve, talvez por estar sozinha, não ter diagnóstico, não ter nada, ela ficou confusa também, não me tirou do colégio. Eu fiquei mais um ano nesse colégio, sofrendo as consequências disso. Mas, vamos lá. Eu já fugi da assunto. Não, mas tem... isso que faz... É legal você contar isso, porque me faz ter a conexão de que muita gente com TDAH acaba tendo essas situações assim, e criam-se traumas pro resto da vida. Estávamos falando de trauma. É isso. É que eu fui me empolgando na história da vida, mas tem tudo a ver com trauma. Eu vou entrar tudo a ver. Então, a baixa autoestima vem da onde? Então, eu continuei sendo um menino extrovertido. Só que, a partir desse momento, eu lembro que a conexão foi aí. Por que eu sei que a conexão foi aí? Lembra que eu falei da psicóloga Dilma Guimarães? A gente começou a fazer uma terapia chamada EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que é dessensibilização por movimento ocular e auditivo, uma coisa assim. Que é isso? Cara, é o seguinte, o EMDR, eu não sei explicar de forma... Mas é o seguinte, você tá numa sala que é um pouco escura, com uma luz bem fraquinha, e aí passa tipo um laser na parede, você tem que ficar parado observando com os olhos, né? E aí você às vezes tem também um fone de ouvido com uma determinada música, um som, você tá segurando às vezes também uns aparelhos na palma da mão que tem uma vibração direita, esquerda, uma vibração de determinada forma. É EMDR, tá? E de elefante, M de Maria, D de dado e R de rato. E nisso a gente vai relembrando alguns pontos. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui na consulta com essa psicóloga, eu falei pra ela assim, ela perguntou algumas coisas da minha vida. Aí na hora que eu contei isso, eu falei assim, Yuri, mas me conta esses problemas que você tá falando aí, me conta o primeiro problema que você lembra. Aí eu puxei esse assunto, que é um dos primeiros problemas da minha vida, nesse negócio do Jardim 3 aí. Quando eu comecei a contar isso, eu comecei a chorar. Ela falou, começou a anotar. Por quê? É o iceberg do TDAH. Todas as pessoas têm isso, mas eu vou falar do TDAH porque a composição do gelo desse iceberg do TDAH costuma ser muito semelhante. O TDAH, que está com baixa autoestima, que está se sabotando, quando adulto, a gente vai falar de sabotadores também, ele tem um determinado tipo de comportamento e padrões repetitivos acontecendo. Só que se você aprofundar lá no fundo, você vai entender a origem disso. Então, para você tratar o TDAH, seja criança ou mesmo adulto, principalmente adulto, porque adulto você já viveu X anos, você tem que desenterrar essas coisas, senão você não resolve. É como você querer tirar o mato do terreno cortando com um cortador. Não, para você tirar o mato, você tem que tirar, cavar, jogar fogo ali, sei lá, você tem que matar. Senão ele nasce de novo. Na próxima chuva, o capim cresce de novo. Para que o capim não cresça de novo, você tem que realmente aprofundar nessas dificuldades específicas do TDAH e você resolver aquilo ali. A gente trabalhou esse negócio. Essa história que eu contei para você, que eu contei para vocês aqui, da professora me agredir e tudo, cara, a gente repetiu pelo menos umas 20 vezes. E toda vez que eu repetia, eu chorava. E eu chorava... Pô, até vai se me emocionar. Mas por que eu chorava? Não que... Cara, me vinha um ódio e eu começava a falar alto na sala escura e ela falou assim, vai falando. Eu começava a falar assim, eu odeio tudo isso que aconteceu, não sei o quê. Cara, na verdade, com o tempo, com a terapia, com as sessões, eu fui entendendo que faltou
Isso é que vira a chave para que as crianças com TDAH hoje não passem pelo que eu passei e outras pessoas passaram também. Boa. É você ter esse entendimento do que está acontecendo agora e que você pode mudar agora. Em nenhum momento do que... Isso foi importante, faltou isso. Nesse episódio aí da agressão e tal, mudar de turma, em nenhum momento ninguém virou para mim, ninguém, nem minha mãe, que, coitada, não sabia, estava perdida no meio da estação nova, pressionada, mãe solteira ali e tal, virou para mim e falou assim, Yuri, você não fez nada de errado. Ninguém olhou nos meus olhos para falar isso. Yuri, você não fez nada de errado. E parte do tratamento foi eu simular tá num ambiente que tá só tipo nós dois, eu aqui, você e o Yuri de 7 anos, e falar assim, Yuri, você não fez nada de errado. É foda. É refazer essa memória, né? Refazer, cara, porque ninguém falou isso. Eu era um homem barbado de 7 anos de idade, pô. Eu só sabia achar que eu merecia aquilo. Esse é o problema das crianças com TDAH. O pai cobra nota de uma criança que tem dificuldade cognitiva, de uma criança que tem dificuldade de regulação emocional, de uma criança que está sofrendo bullying na escola e às vezes o pai não sabe. Mas a chinela está esperando ele se ele não tirar nota. Então, olha o inferno que é a vida de alguém com TDAH. Todo mundo tem suas dificuldades, mas é um inferno muito específico. Uhum. É o iceberg de problemas que ele tem, ele é muito específico, de pessoas com TDAH que costumam passar por isso.